Palacete Bologna. A lenda mistério do Palacete Bologna começa com uma história de amor. O engenheiro Francisco Bologna, personagem principal desse mistério, se apaixona pela pianista carioca Alice Tembrink e promete à amada que, se ela fosse morar com ele em Belém, construiria para ela um palacete que não deixaria nada a desejar aos europeus. E foi o que Bologna fez. Mandou erguer no ano de 1905 uma das edificações mais importantes da arquitetura de Belém do Pará. O palacete é um prédio em estilo Art Nouveau, com características clássicas da época do ciclo da borracha, e foi construído com o que de mais moderno em termos tecnológicos o dinheiro poderia comprar. O arquiteto uniu vários estilos arquitetônicos no edifício e realizou a morada mais suntuosa e luxuosa da cidade àquela época. Mas o que intriga a todos que passam pelo Palacete Bologna são os incidentes macabros ocorridos lá. Uma sucessão de fatos e acontecimentos que permanecem sem respostas nos últimos 100 anos. Dizem que o palacete é um lugar amaldiçoado, ou por ter sido construído sobre um antigo brejo onde se jogavam os corpos dos escravos, ou em função de uma circunstância misteriosa e sobrenatural da vida do engenheiro. Vamos aos fatos. Francisco Bologna nasceu em Belém do Pará, no ano de 1870, oriundo de uma família tradicional da cidade, que fez sua riqueza através do lucro da extração da borracha e a venda de escravos. Durante a infância, a família se muda para a Europa, para o tratamento da frágil saúde de sua mãe, Henriqueta Bologna. Vão morar em Paris e, aparentemente, vivem uma vida tranquila. Mas, na volta ao Brasil, depois de alguns anos, ele vive a sua primeira grande tragédia. Sua mãe, infeliz por voltar ao Brasil, se joga ao mar na frente do menino Bologna, que, impávido, vê sumir o corpo da mãe nas profundas águas do Oceano Atlântico. Aos 10 anos de idade, Bologna sente o peso da tragédia familiar e volta a Belém. Fica quase um ano sem falar e isso preocupa seu pai, Manuel Bologna, que tenta de todas as formas ajudar o filho. O menino passa por médicos, psiquiatras, padres, curandeiros indígenas, até que, por conselho de alguém, Manuel dá ao menino um cão da raça Rottweiler, que o acompanha pelo resto de sua vida. Em algumas semanas, Bologna volta a falar e retoma sua vida. Aos 16 anos, Bologna vai para o Rio de Janeiro, faz engenharia e, depois de formado, volta para a Europa para morar novamente em Paris. Lá convive com a alta sociedade parisiense, conhece artistas, gente influente e descobre também a famosa boemia da França. Festas intermináveis, bebidas, drogas alucinógenas, as tão famosas prostitutas francesas, mas sua animada vida tem um novo rumo com a segunda tragédia na vida de Bologna. Seu amigo, arquiteto Eiffel, sim, o da torre, tem uma morte misteriosa na sua frente, o que faz desistir da glamourosa e rica vida na França
e volta ao Brasil. Logo na chegada ao Rio de Janeiro, conhece a pianista Alice Ten Brink, se apaixona e desse amor é construído o Palacete Bologna, em um terreno alagadiço e pantanoso, em 1905. No mesmo ano de 1905, o casal vai morar no prédio mais imponente de Belém, em companhia de criados e do cachorro que Bologna havia ganho na infância. Durante os primeiros anos, o casal vive em lua de mel, felizes e otimistas com o futuro e com a chegada dos filhos. Vivem uma vida de riqueza e prosperidade, mas os filhos não vêm. Alice não consegue engravidar e a relação do casal começa a ficar abalada, até que Bologna resolve do lado da casa construir um parque para as crianças do bairro. Coincidentemente, depois dessa reforma, as coisas começaram a mudar no palacete. O comportamento de Bologna vai se transformando, o casal começa a ter visões dentro da casa, sons de correntes sendo arrastadas, aparições de espectros de escravos, gritos de horror durante as noites. Isso abala profundamente Alice, que vive trancada em seu quarto, enquanto Bologna muda radicalmente seu comportamento. Começa a beber, a usar drogas e a levar mulheres para o palacete. Dizem que chegou a trazer prostitutas da França no auge da sua loucura. Fazia festas intermináveis que acabavam em grandes orgias, enquanto Alice vivia enclausurada em seu quarto, sofrendo em silêncio aquela tragédia. A cada dia que passa, Bologna exagera mais na sua vida promíscua. Gasta sua saúde e uma grande parte de sua fortuna. Em poucos anos, o engenheiro está um trapo humano, doente com diabetes e sífilis. Cai de cama e é cuidado por sua esposa, que se dedica ao marido até o dia em que Bologna morre decorrente da diabetes. Alice passou esse episódio, se vê livre. Após esse episódio, ela se vê livre, vende o palacete. Com o que resta da fortuna de Bologna, ela foi para a Europa e nunca mais voltou ao Brasil. Mas a história do Palacete Bologna não para por aí e fica ainda mais macabra. Depois da venda do imóvel e a morte do engenheiro, o local vira a sede da Prefeitura de Belém, que permanece lá durante alguns meses. Depois, diversas famílias ricas se revezam no local, mas nunca permanecem mais de 6 meses e mantêm em silêncio os segredos e as coisas que acontecem no edifício. Talvez para não desvalorizar o imóvel, muitos dizem que o espírito de Bologna ficou preso ao palacete e que ele de lá nunca mais saiu. A história vai ficando conhecida e o povo de Belém, que no início se deslumbra com a casa do engenheiro, agora tem pavor e olham com medo para aquela construção macabra. Muitos moradores do bairro de Nazaré veem durante as madrugadas o cão de Bologna, que ronda a casa. O cão já falecido está enterrado na frente do casarão, com as palavras em latim: cuidado com o cão. A população começa então a evitar passar perto da casa durante as madrugadas. Um dos episódios mais macabros dessa história é que, em 1968, 2 homens tentam invadir a casa para praticar um furto e são mortos com extrema violência, como se publica no jornal da época. 2 corpos foram encontrados estraçalhados no bairro da Campina, entre a Praça da República e o bairro do Reduto. Os corpos literalmente haviam sido triturados e parte deles espalhados em frente ao Palacete Bologna e pendurados em fios da iluminação pública. Em um raio de 300 metros, uma verdadeira visão dantesca do inferno em plena Belém. Depois desse acontecimento, a casa ficou fechada durante 30 anos
e as coisas estranhas que aconteciam parece que ficam fechadas com os segredos de Bolonha. Em 1998, a casa é tombada pelo patrimônio histórico e volta a pertencer à Prefeitura de Belém e é reaberta para visitação. Mesmo que com menos intensidade a atividades paranormais, elas continuam a acontecer. Muitos turistas relatam ter visto mulheres nas banheiras, vultos passando de uma sala para outra, latidos de um cão de grande porte. Um vigia que lá trabalhava em uma madrugada escutou a voz de Bolonha que pede silêncio. Apavorado, o vigia deixa o local aos gritos. Um dos últimos relatos de aparições é que uma apresentação musical dentro da casa de um conhecido grupo de teatro e música que foi se apresentar em Belém, uma das bailarinas desse grupo, ao usar o banheiro, tem uma visão assustadora e vê uma mulher loira na banheira do palacete. Quando ela vira, o rosto é uma caveira. A bailarina passa mal, perde os sentidos, desmaia, bate a cabeça e sai de lá em uma ambulância. Muitos paranormais foram até o palacete e a maioria dos relatos é que Francisco Bolonha não conseguiu se desligar da casa e seu espírito, junto com o espírito do seu cão, vagam há mais de 100 anos pelo local. Existem relatos nessa história que, ao tentar curar o filho, o pai de Bolonha fez um pacto com o demônio, dando o cachorro que era a representação deste. E por isso Bolonha, para pagar sua dívida com as trevas, ficou aprisionado ao casarão e à sua vida terrestre. Até o término dessa macabra história, o Palacete Bolonha continua fechado para reformas e será reaberto para o público em breve. Então, mais uma história da Belém, da bela época, mais uma história do arromba de arrepiar os cabelos. Fiquem com essa, por essa sexta-feira, fiquem todos com Deus e bye bye.